Desde já, muito obrigado a todos pela participação, muito obrigado aos nossos parceiros brasileiros e árabes. Nós estamos em todo o Brasil, estamos em todos os países árabes, em outros países não árabes. Muito bom dia aos brasileiros, muito boa tarde aos árabes. Nós estamos aqui, e aí desde já agradecendo a ministra da Agricultura do Brasil, que fala diretamente de Brasília, ao senhor Hanafi, atual secretário-geral da União das Câmaras de Comércio Árabes, que fala do Cairo, secretário-geral e CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que fala de São Paulo, também ao senhor Marwan, presidente da Al-Islam, que fala de Dubai, ao senhor Ayrton Galinari, presidente executivo da Coama Agroindustrial Cooperativa, ao senhor Malcolm Gamal, diretor-geral de Acordos Internacionais do Ministério de Comércio e Indústria do Egito, também que fala do Cairo, ao senhor Lorival Luz, CEO global da BRF do Brasil. Muito obrigado a todos. Como eu falei, bom dia para os brasileiros, boa tarde para os árabes. E estamos aqui nesta plataforma e também no Facebook, LinkedIn e YouTube. E hoje nós iniciamos esse webinar que tem por objetivo incrementar essa reflexão entre árabes e brasileiros nesse momento onde o mundo enfrenta desafios semelhantes. E esse é um objetivo onde a gente visa trocar experiências vitoriosas e potencializar essas parcerias estratégicas. E, como um primeiro olhar, vamos trocar ideias a respeito do setor alimentício, que é, sem dúvida, se não é o mais importante, é um dos mais importantes. E, com isso, a Câmara inicia essa conversa entre brasileiros e árabes. E é uma primeira conversa aberta numa plataforma que dá acesso a todos. Mas é um início de uma plataforma aberta, mas, na verdade, é uma continuidade de conversa, porque a gente já vem falando e conversando sobre isso há bastante tempo. E, neste momento, nós estamos com a Câmara no Brasil, nos escritórios de São Paulo e Itajaí, e no escritório internacional em Dubai, fisicamente fechados. Mas só fisicamente, porque a Câmara está trabalhando como mais até do que antes. E aqui eu faço um agradecimento especial a todos os colaboradores da Câmara que, através do home office em casa, estão fazendo um trabalho sensacional. Um trabalho que vem contribuindo demais para que o fluxo de mercadorias entre o Brasil e os países árabes não sofram nenhum tipo de entrave e nenhum tipo de atraso. Aliás, isso tem até melhorado. Para os senhores terem uma ideia, nós temos feito um avanço nesse ponto. Até conversamos com a senhora ministra numa reunião este ano, falando de diminuição de prazos de certificação, onde nós conseguimos, esse ano, agora, inclusive, já com esta crise, com alguns países, já implantamos, vamos implantar com outros a certificação digital, que tem dado uma agilidade extremamente importante. Nós estamos diminuindo todo o processo de 6, 7 dias para 1 dia, e diminuindo também o custo, e aumentado a rigidez nos controles, inclusive nos controles sanitários, nos controles de higiene, o que para esse momento, sem dúvida, é extremamente importante.
Isso, mais uma vez, agradeço toda a nossa equipe e os nossos parceiros que têm possibilitado esse avanço nesse momento tão importante. Também estamos e fizemos agora, nos últimos 15 dias, o Ministério da Agricultura, protagonizado, capitaneado pela senhora ministra, soltou um comunicado extremamente importante falando dos novos procedimentos que são necessários ou que o Ministério investigou a respeito da higienização de todo o procedimento da cadeia alimentar e de transmissibilidade da Covid-19 nas cadeias de produtos de origem vegetal e animal, as medidas de higienização recomendadas no preparo desses alimentos, nos procedimentos na indústria de proteína animal, nas etapas posteriores na produção, especificamente de transporte e manipulação. E tudo isso extremamente importante. Nós já informamos a todos os países árabes, passamos o comunicado em árabe para os governos e para as câmaras de comércio, e eu tenho certeza que com isso, senhora ministra, já deu mais uma tranquilidade aos nossos parceiros da segurança que o Brasil, dos procedimentos que o Brasil tem adotado, e reforçando esta parceria. Mas eu não vou me estender muito aqui, porque tenho certeza que todos esses esclarecimentos e essa conversa vai ser extremamente produtiva agora no nosso webinar. Mas antes de passar a palavra à ministra e ao senhor Hanafi, eu vou só dar uma explicação aqui de como nós vamos funcionar. Nós temos aqui, como o senhor já deve ter visto, nós temos aí um ícone na parte inferior da plataforma, que é a interpretação. Então, quem quiser ouvir em inglês pode acessar o ícone da interpretação e passar para o inglês. Quem quiser em português também. Quem quiser fazer pergunta, clica no bate-papo e escreve a pergunta, que o nosso secretário-geral Tamer vai estar lendo as perguntas para fazer um pouco mais para frente. E, mais uma vez, agradeço a todos os participantes, também agradeço aos embaixadores brasileiros nos países árabes que estão também participando, aos embaixadores árabes no Brasil que também estão nos prestigiando com a sua participação. Muito bem-vindos a todos. Muito obrigado e passo agora a palavra à senhora ministra, mais uma vez agradecendo e parabenizando por essa liderança desde que assumiu o ministério, mas agora, então, importantíssimo, protagonizando um trabalho espetacular, garantindo esse abastecimento não só no Brasil, como nos países árabes. A palavra é sua, ministra. Bom dia a todos, bom dia, Rubens. É um prazer enorme poder conversar com vocês nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Trocar experiências, contar um pouco o que é que nós estamos fazendo aqui, e vou cumprimentar em seu nome e do senhor Hanafi, secretário-geral da União das Câmaras Árabes, todos os participantes desta webinar. Eu estou aqui no Ministério junto com o embaixador Orlando Ribeiro, com o nosso secretário Betarello, e para poder contar um pouco para vocês o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos agindo, né, para dizer para todos os nossos parceiros aí no mundo árabe em especial hoje, dizer que o Ministério da Agricultura considera que saúde e abastecimento
Isso é responsabilidade de todos nós. E que o Brasil trabalha em cima da saúde e do abastecimento de todos. Não só da nossa população, dos nossos irmãos brasileiros, mas também dos nossos parceiros do mundo árabe. Dizer a vocês que os desafios que nós temos aqui que vencer, né, nesse momento, nessa crise global, por causa da pandemia do Covid-19, tem nos unido aqui no Brasil e trazido aí grande esforço de todas as cadeias produtivas para que o abastecimento interno e externo possa ocorrer de forma mais normal dentro desse momento de anormalidade que nós vivemos. Nós temos aí mais de 180 parceiros no mundo e nós estamos trabalhando de maneira firme, de maneira responsável, para que o setor de abastecimento do Brasil possa continuar cumprindo os nossos acordos comerciais, se Deus quiser, deixando que todos tenham aí os seus embarques, enfim, a normalidade do fornecimento dos mais diversos produtos que o Brasil tem nos seus contratos. Bom, nós tivemos aí, em março de 2020, foi um mês de vários recordes de exportações no Brasil. Soja, carne, algodão, amendoim, uvas e sucos. Tivemos uma forte expansão desses setores, significativa como no complexo soja, um aumento de 28% nas exportações. As carnes, com 13%, e o açúcar, com 49%. As quedas nas exportações de alguns produtos podem ser explicadas por fatores que não estão diretamente relacionadas ao coronavírus. O milho, por exemplo, vendeu ainda pouco por conta dos atrasos na colheita de soja, que afeta o cultivo da segunda safra, como muitos de vocês sabem. Espera-se, contudo, que nessa segunda safra nós tenhamos de novo um recorde de produção, produzindo aí as nossas estimativas, em torno de 73 mil toneladas. O etanol também foi menos exportado em função dos baixos preços da gasolina. As usinas brasileiras passaram a produzir em substituição mais açúcar do que o etanol. Seguimos assim exportando bem, de forma responsável, sem descuidar do nosso abastecimento interno. Essas exportações, assim como o consumo doméstico, estão bem lastreadas na continuidade da nossa produção. Mantém-se aí, por exemplo, a previsão de crescimento da safra de grãos em 2020 e 2021 para 252 milhões de toneladas, 4% acima da nossa safra anterior, que também já havia sido uma safra recorde. Para os países árabes, observamos uma queda de 4,9% nas nossas exportações no primeiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. De janeiro a março deste ano, exportamos para o mundo árabe 1,65 bilhões de dólares, frente a 1,74 em 2019. Contudo, a maior queda disparada foi na venda de milho, menos de 116 milhões de dólares, já explicada pelo atraso da segunda safra, que falei anteriormente. Tivemos quedas também na carne bovina, menos 47 milhões de dólares, gado em pé, menos 28 milhões de dólares de óleo de soja, menos 23 milhões de dólares na carne de frango, óleo de soja, menos de 23 milhões de dólares, e na carne de frango, menos 22 milhões de dólares.
Em contrapartida, tivemos ganhos no açúcar em mais de 150 milhões e na soja em grão, mais de 25 milhões de dólares. Em resumo, nosso comércio segue pujante e assim continuará. As flutuações não se devem a interrupções provocadas pela pandemia, mas sim pelas dinâmicas típicas do mercado. Levo pessoalmente muito a sério aquilo que está refletido nas declarações da FAO, da OMC e da OMS. Deve-se tomar cuidado para minimizar as possíveis repercussões no fornecimento de alimentos ou consequências imprevistas no comércio mundial e na segurança alimentar. Em momentos como este, é quando a cooperação internacional é mais necessária. Agora é a hora de mostrar solidariedade, agir com responsabilidade e juntar-se ao nosso objetivo comum de aumentar a segurança e a inocuidade e a nutrição, melhorando o bem-estar geral das pessoas em todo o mundo. O Brasil segue à risca e, para isso, tivemos muito trabalho nesse início da pandemia para fazer com que os trabalhadores das indústrias, dos segmentos de serviços essenciais e o fornecimento e o abastecimento de alimentos estão nessa categoria de serviços essenciais. Fizemos aí um esforço conjunto entre a iniciativa privada e o setor público para que pudéssemos manter essas cadeias de alimentos trabalhando dentro da normalidade possível. Tivemos aí a compreensão, a ajuda e a responsabilidade dessas cadeias produtivas para que os seus funcionários tivessem transporte coletivo de maneira adequada para que esse vírus não fosse transmitido. Tivemos aí as plantas frigoríficas tomando todos os cuidados, fornecendo EPI para que todos tivessem a segurança de poder trabalhar com tranquilidade, sabendo que de todos os riscos, mas mantendo aí, juntamente com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, com as várias associações aí de classe, para que todos os funcionários tivessem o maior grau de segurança, sendo testada a sua temperatura, os vestiários, né? Já disse o EPI, a distância nas filas entre um e outro, os refeitórios, enfim, foi um trabalho conjunto e um esforço conjunto enorme para que nós pudéssemos começar e passar ainda esse período longo que teremos pela frente com a maior segurança para que os nossos trabalhadores, né, possam levar a cabo e ao fim todo esse trabalho que precisamos manter ativo por esse período difícil que já estamos passando e ainda iremos passar. Sei que também a logística é muito importante, portanto, estamos sempre juntos com o Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, tratando dos assuntos dos caminhoneiros, nos pátios onde esses caminhoneiros precisam parar, o problema das estradas, a segurança deles nos pátios onde eles têm que descarregar ou carregar os insumos que chegam. Enfim, nós temos trabalhado transversalmente com vários ministérios para que possamos ter a segurança também da logística. De nada serviria estarmos produzindo se não pudéssemos fazer a distribuição e chegar até a gôndola dos supermercados ou até os portos para que os navios possam ser carregados e esses produtos possam chegar até os vários países que nós temos cooperação comercial. Sei que o presidente Jair Bolsonaro e o restante da equipe do governo, todo o setor privado, do pequeno produtor familiar até a grande agroindústria, estão plenamente comprometidos em transformar essas recomendações todas
em realidade. Sei que tem gente nos assistindo aí de cooperativas, né? Existe uma grande preocupação com o pessoal do abastecimento de hortifruti, das flores, né, que estão mais impactados nesse momento, porque não só na produção nós continuamos a produzir, mas a demanda e o hábito do consumo também tem mudado neste momento de pandemia. Então, o governo hoje solta aí uma medida, deve passar no Conselho Monetário, o Ministério da Agricultura, junto com a Economia e com o Ministério da Cidadania, nós conseguimos 500 milhões de reais para colocar nessas cadeias produtivas dos pequenos produtores, para que eles possam ter os seus produtos comercializados e que o governo, juntamente com os municípios e aí com os estados, possam fazer a distribuição desses alimentos para que nós não tenhamos um bloqueio, vamos dizer, dessa comercialização e dessa produção. Nós precisamos continuar com essas cadeias produtivas trabalhando para que para o segundo momento, para a segunda onda, a hora que passar o coronavírus, nós também não tenhamos aí um problema de abastecimento nos grandes centros, nos CEASAs, que eu quero aqui agradecer, porque continuam trabalhando de maneira na normalidade possível, e nós sabemos que nós não temos hoje problema de abastecimento, mas nós temos problema, sim, depois dos CEASAs, desse fluxo aí e da demanda, porque com restaurantes, bares, hotéis fechados, né, e principalmente os fast foods, tem causado aí um aperto aí, enfim, desse abastecimento que hoje, essa demanda que hoje não está, está deprimida. No contexto do governo federal, para o enfrentamento da Covid-19, a cadeia do agronegócio foi incluída, como eu já disse, nos serviços essenciais. E essa medida tem nos permitido, de forma prática, trabalhar na coordenação com os estados e municípios, por onde efetivamente a produção acontece. Transporte e logística dos alimentos fluem do campo e das fábricas para os consumidores e para os portos. Criei oficialmente, no âmbito do Ministério, o Comitê de Crise, que tem atuado de forma alinhada com a Casa Civil da Presidência da República para melhor coordenar todos os assuntos relacionados ao agronegócio. O comitê tem a finalidade de monitorar e propor estratégias para minimizar os impactos do coronavírus na produção agrícola e no abastecimento dos alimentos para a nossa população e para os parceiros internacionais. Destaco ainda a estreita parceria, desde o primeiro momento, a iniciativa privada para implementar essas medidas de logística e medidas sanitárias cabíveis em sua totalidade, endossando simultaneamente a qualidade do produto e a proteção epidemiológica dos trabalhadores envolvidos. Tomamos também medidas para assegurar a continuidade do apoio econômico-financeiro ao acesso às políticas públicas, como já disse, da agricultura familiar durante a pandemia. Essa medida também que o governo tomou do pagamento de R$600 aos autônomos também pode ajudar os pequenos produtores, não aqueles que têm a DAP. E aí esse é um assunto que nós temos que estar diretamente envolvidos em um canal de comunicação estreito para que para que a informação chegue de maneira correta àqueles que podem tomar esses R$600 e as outras medidas, como essa dos 500 milhões, que vão chegar para os pequenos produtores de leite, para as pequenas cooperativas, principalmente da agricultura familiar, porque eles terão esse outro canal de acesso a recursos e não aí nesses R$600, que é para atender
muito mais essa população que não está, na verdade, que às vezes é invisível e que esses recursos precisam chegar de maneira mais rápida, não aqueles que têm aí estão dentro de vários programas do governo, já estão dentro de vários programas do governo federal. Esses recursos chegarão através da Conab, que é muito bom a gente colocar aqui para que aqueles que tenham interesse, a Conab, que já tem esses cadastros, que já trabalha com esse público da agricultura familiar, então eles estarão atuando aí junto com os produtores, os pequenos produtores de leite, as pequenas cooperativas de hortifruti grangeiros, o pessoal das flores, né? E também os municípios, os 5.600 municípios brasileiros que têm também alguma coisa no PAA, né, que é o programa do governo federal, no PAA. E ontem o Congresso sancionou o PNAE, que é um outro programa muito interessante de merenda escolar, que agora continuarão as escolas a receber esses recursos para poder comprar, continuar de maneira regular, fazendo essas compras e distribuindo aí para os pais dos alunos ou o excedente, para que não se tenha desperdício, hospitais, asilos de velhos, enfim, a paz, a todas essas entidades sociais que precisam desses produtos que vêm da nossa agricultura familiar. No plano internacional, tenho me reunido por videoconferência, evidentemente, né, com os ministros de Agricultura da América do Sul para debater a harmonização das normas e garantir a fluidez do trânsito terrestre de mercadorias e o abastecimento de alimentos na região durante a pandemia do coronavírus. Apesar do fechamento de fronteiras rodoviárias para passageiros de outros países, não há restrição a cargas agropecuárias na região. Claro que o nosso foco no mapa é o abastecimento, mas nem por isso descuidamos de ajudar nos esforços mais amplos do enfrentamento da pandemia, ajudando a sociedade de todas as formas possíveis. A ciência é ainda a nossa grande aliada. Determinei assim que os laboratórios de pesquisa da Embrapa e os utilizados pela nossa agropecuária também analisem os testes de coronavírus. A capacidade instalada de infraestrutura dos laboratórios do MAPA, laboratórios em 27 cidades distintas, com 108 profissionais especializados na operação desses equipamentos e ensaios. Estimamos que, se todos forem ativados, se toda essa rede for ativada, nós teremos mais de 76 mil análises de amostras de testes do coronavírus por dia, podendo duplicar a capacidade do setor de saúde, de análise desses testes do Ministério da Saúde. O MAPA e outros órgãos do governo uniram seus produtores de açúcar e álcool em mutirão para que produzam e doem álcool para asepsia a ser utilizada na rede pública de saúde. Isso já está acontecendo e o fornecimento de álcool 70%, que é o álcool desinfectante, já está à disposição de vários estados brasileiros onde havia uma falta enorme. E o álcool gel também. Antes de encerrar, gostaria de dar muito ênfase a 2 pontos. O primeiro, o Ministério da Agricultura tem mantido em pleno funcionamento suas atividades de inspeção e fiscalização, certificando que os padrões de consumo humano, certificando os padrões de sanidade que continuam a ser observados nos produtos para o consumo humano e naqueles destinados também à alimentação animal. O segundo ponto, seguimos trabalhando com os nossos parceiros
internacionais para cumprir o nosso papel de fornecedores de alimento de qualidade para o mundo, a sua segurança alimentar. Também gostaria aqui de enfatizar e agradecer a abertura de vários certificados internacionais para vários países do mundo árabe que recebemos nesses 2 últimos meses. E gostaria de pedir que esses países continuem trabalhando conosco, facilitando, né, a emissão de certificados para que na segunda onda, passada a crise do coronavírus, né, que a gente possa contribuir cada vez mais com o abastecimento de nossos parceiros tão importantes do mundo árabe. No Brasil são corriqueiros os provérbios da sabedoria árabe. Não sei se de fato integram o corpo da literatura islâmica ou se foram criações originais nossas. De toda forma, há um que diz: nunca se sinta derrotado diante dos obstáculos. A cada adversidade que se abater sobre você e a cada obstáculo, por mais difícil que se apresente, faça deles um degrau para atingir um lugar melhor, com mais visão e maturidade. A derrota não existe, a não ser que você a aceite. Muito obrigado aí a todos vocês. Muito obrigado, ministra. Esse fechamento da senhora com o provérbio árabe foi perfeito e mostra muito bem a linha e a liderança da senhora. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. E, com certeza, já deu para perceber que esse nosso webinar é vitorioso, assim como o fechamento da senhora mostrou que nós vamos seguir nessa linha. Agora eu gostaria de passar a palavra, já agradecendo Hanafi, nosso representante da árabe, que representa os 22 países, todas as câmaras de comércio, e que também foi ministro de abastecimento do Egito. Senhor Hanafi, por favor, a palavra está com o senhor. Good morning, Mr. Robens Hanoun. Good morning, Minister Treza, Cristina. Good morning, our colleagues in Brazil. Good afternoon for our colleagues and evening for our colleagues in the Arab side. Actually, it's a great pleasure for me to join this webinar. And thanks for the Arab Brazilian Chamber for being up to the situation regarding the supply chain of food and the food security, and actually the business and trade alimentar. O comércio que acontece entre os países árabes e Brasil é muito importante. Como já foi dito antes, o coronavírus tem nos trazido muitos desafios, principalmente no que se refere à segurança alimentar, o comércio e investimento em diferentes países. Nós sabemos que as relações comerciais que existem entre o Brasil e entre os países árabes é uma relação que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. O setor de alimentos e bebidas representa uma grande parte desse comércio. No entanto, hoje em dia, a gente não pode dizer que esse é o nosso objetivo, que nós temos atingido o objetivo, porque o volume do comércio ainda está num nível que não representa o volume de comércio que pode ser feito entre os países. Ele ainda não tem uma relação próxima com o PIB do Brasil e o PIB dos países árabes. Eu acho que esse comércio representa mais ou menos 5% do PIB do Brasil e menos de 2% do PIB dos países árabes.
Então, há duas coisas que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, precisamos manter as nossas relações comerciais como estão. Precisamos evitar chegar no pior cenário, que seria a deterioração do volume de comércio. Estamos falando aqui de 15 bilhões de dólares. Esse é o volume de comércio entre países árabes e o Brasil. Nós precisamos evitar que haja um decréscimo desse volume no futuro, para o benefício tanto dos países árabes quanto do Brasil. Os países árabes precisam ter, claro, acesso aos produtos que vêm do Brasil. E sabemos que os produtores do Brasil e os trabalhadores do Brasil precisam ter acesso ao mercado árabe. Como eu falei antes, nós precisamos mudar o padrão dos negócios que estão sendo feitos. Isso de ambos os lados. Temos que passar de uma situação na qual nós somente confiamos nas relações comerciais que já existem, uma relação de exportação e importação entre os dois lados, a passar por uma relação de aliança estratégica. Nós não esperávamos o coronavírus. Mas como eu falei já em São Paulo e já em Brasília, em algumas reuniões das quais participei, nós precisamos pensar em um tipo diferente de relação. A questão do coronavírus mostra que estávamos certos, que nós precisamos passar a uma relação estratégica, uma relação com base em atividades que adicionam valor em diferentes localidades. É claro, o volume de comércio está crescendo, mas esse volume não é o volume que o Brasil precisa para garantir o que o país precisa. Precisamos ter atividades que adicionem valor no setor alimentício e no setor industrial. Mas vamos falar primeiro do setor alimentício, que é um setor importantíssimo para ambos os lados. Nos nossos países, todos nós trabalhamos com os tipos de produtos que vêm do Brasil e nós esperamos esses produtos do setor agrícola. Por exemplo, grãos, diferentes produtos. Por causa disso, é importante pensar nas atividades que acontecem nos países árabes já contando com esses produtos que vêm do Brasil. E é necessário que nós repensemos alguns padrões da cadeia de suprimento entre o Brasil e os países árabes. Essa cadeia de suprimentos precisa ter um bom sistema de transporte. É necessário que alguns portos sejam centrais em cada um dos lados. Nos nossos países árabes também é importante ter investimentos na agricultura que vem do Brasil. Dessa forma, conseguimos criar e adicionar valor não só no Brasil, mas em outros locais também. Porque, além disso, essas duas partes podem pensar em outros mercados, não só no mercado árabe, porque nós temos acesso a outros mercados muito significativos na África e em outros locais do mundo. Para isso, nós precisamos de uma certa forma de transformação do conhecimento na área de agricultura e de produção de alimentos dentro dos países árabes. Os países árabes já têm a capacidade de investimento, mesmo passando por alguns problemas no momento. Por exemplo, temos a questão dos preços do petróleo. No entanto, continuamos tendo a capacidade de investir no setor de alimentos, não apenas para suprir os países árabes, mas para trabalhar com o suprimento de todos os países africanos por meio dos países árabes. Dos países africanos que fazem parte da comunidade árabe. É importante levar isso em consideração. Também precisamos pensar nos produtores brasileiros. No caso desses produtores, é importante começar um tipo de troca de commodities. E essa troca de commodities deve ser feita em conjunto. Todos nós sabemos que o pequeno produtor, o pequeno agricultor do Brasil e de vários locais do mundo,
acabam não se beneficiando, por exemplo, do aumento dos preços das safras quando os preços vão para cima, eles recebem só o mínimo. Então, o preço de venda cresce, mas o preço que o produtor recebe continua o mesmo. Como nós já falamos antes, é necessário trabalhar com alguns desses pequenos produtores, conseguir agregá-los e conseguir uma conexão entre eles e os mercados dos países árabes por meio de um tipo de mecanismo de troca de commodities. Para açúcar, para soja ou para outros tipos de produtos, nós podemos ter esse relacionamento mais direto para aproveitar esses benefícios. Assim, a gente evita também os intermediários. Em muitos casos, existe um terceiro que acaba se beneficiando disso. Eles acabam ganhando essa diferença nesse tipo de relação comercial. Precisamos fazer a mesma coisa na indústria da pecuária por aplicações diferentes. Precisamos que haja um interesse desses dois lados em ter um tipo de conexão marítima também. Porque em muitos casos, o custo do transporte acaba sendo um obstáculo. Isso afeta algumas operações. Claro que não acontece sempre, mas não é o melhor contexto, não é? Nós temos sim oportunidades e desafios que surgem em uma situação como esta. Nós não precisamos falar sobre o coronavírus apenas, porque o coronavírus ficará na nossa história muito em breve, mas nós precisamos conversar sobre o nosso futuro de colaboração. Eu acho que há um potencial maravilhoso, por exemplo, do lado árabe. O lado árabe é de economias crescentes, com populações crescentes, com acesso a outros mercados e com uma situação de estar pronto para ter investimentos na área de alimentos. Quando eu falo de ter investimentos, eu falo de alianças estratégicas. Não falo só de ter o lado árabe ou o lado brasileiro. Nós podemos ter interesses em comum em vários mercados. Nós podemos ter alguns locais nos países árabes que trabalhem para melhorar os produtos brasileiros. E como eu falei, é necessário juntar vários pequenos produtores do Brasil que estão separados, que estão isolados, para que eles trabalhem de forma cooperativa. Dessa forma, conseguiremos o máximo possível de benefício para esses pequenos produtores. E do outro lado, também teremos o benefício máximo para o pequeno consumidor dos mundos árabes. É possível fazer isso tanto na parte da operação de lavoura, nos silos, armazenamento, na criação de diferentes portos e de diferentes hubs, tanto no Brasil quanto nos países árabes, e nós podemos conectar esses pequenos produtores em uma plataforma de comércio mais direta. Era disso que eu queria falar hoje, principalmente porque o coronavírus ficará para trás muito em breve, mas o que restará será a nossa parceria, o nosso relacionamento, que está ficando cada vez melhor. Isso é graças também à Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que cria conexões tão boas entre nós. Conforme a Sua Excelência, a ministra Teresa mencionou, nós precisamos usar ciência, precisamos usar pesquisa. Essa pesquisa não serve apenas para a produção, mas serve para a logística, para a cadeia de suprimento e serve também para saber otimizar esse produto ao máximo, para saber aproveitar ao máximo o valor agregado dele. Também serve para criarmos produtos que os clientes queiram comprar. Tudo isso nos ajuda a garantir que todos se beneficiem e que o benefício não vá apenas para os intermediários. A mensagem que eu quero trazer para vocês é que é necessário mudar o tipo de relacionamento que nós temos. Temos que passar apenas de um comércio simples internacional para alianças estratégicas. Com alianças estratégicas, nós pensamos de forma coletiva e nós não vemos o outro apenas como um mercado-alvo. Nós precisamos trabalhar em conjunto, aumentar o valor agregado e oferecer mais benefícios para ambos os lados. Muito obrigado.
Tira eu aqui. Muito obrigado. Acho que estamos em linha, estamos falando de futuro. Acho que tanto o senhor quanto a ministra já estão, além de falando do problema atual, mas olhando muito para o futuro, que isso, sem dúvida, extremamente saudável. Eu acho que estamos nesta linha mesmo. Eu vou deixar os comentários para o final, porque vou passar a palavra para o nosso secretário-geral, o senhor Tamer Mansur, que vai ter um trabalho agora, ele vai passar a palavra para os nossos 4 convidados que vão fazer as primeiras perguntas, mas ele já está tendo um trabalho imenso para moderar essas perguntas, porque nós já temos, além dos nossos 4 convidados que vão fazer as primeiras perguntas, ele já tem em mãos 63 perguntas para o senhor e para a ministra. Então, vamos lá, Tamer. Bom dia. Bom dia, presidente. Muito obrigado. Sua Excelência, ministra Tereza Cristina, Sua Excelência, o ministro Khalid Hanafi, muito obrigado por estarem conosco hoje. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todos os participantes dos países árabes, dos governos árabes. Acabo de receber que a SFDA da Arábia Saudita também está conosco, viu, ministra? A SFDA está conosco. Gostaria muito de agradecer a participação de todos, inclusive das nossas câmaras árabes conjuntas no mundo inteiro. Gostaria de dar as palavras para o senhor Lourival Luz, o CEO global da BRF, que fará a primeira pergunta para os palestrantes. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia, ministra Tereza Cristina, bom dia, presidente Rubens, Tamer, ministro Khalid Hanafi, e a todos que estão participando aqui. Inicialmente, eu queria parabenizar a ministra Tereza Cristina por todo o empenho, todo o trabalho tem sido feito com muito profissionalismo e de forma bastante firme nesse momento que a Covid se expande pelo mundo todo, assegurando o regime de atividade essencial para a nossa indústria, que tem o objetivo de conduzir e de continuar produzindo alimentos para todos, não só no Brasil, como também no mundo e principalmente em toda a comunidade árabe. Então, eu acho que para nós é um orgulho ter como ministra a ministra Tereza Cristina, que tem atuado de forma brilhante nesse momento e dando todo o apoio que a gente precisa. Segundo ponto, eu queria apenas reforçar o posicionamento da BRF com relação ao mercado árabe. Nós estamos presentes na região desde o início de 1970, ou seja, mais de 50 anos, o que demonstra um comprometimento total e integral com esta região. Nós estamos presentes, nós temos unidade produtiva já, anunciamos recentemente uma nova planta na Arábia Saudita e eu queria reforçar o nosso cumprimento. E tomando um pouco das palavras do ministro Khalid Hanafi, é importante sim uma parceria, e uma parceria que inclui a nossa presença na região e que a gente tenha as condições para fazer este investimento na região e que demonstre o nosso compromisso em estar presente na região, também com uma atividade local, com uma produção local. Então, essa parceria ela é realmente importante para assegurar o investimento e o compromisso, principalmente no nosso caso, de uma empresa que está presente na região há mais de 50 anos. Então, eu quero só reforçar esse comprometimento e que a gente consiga efetivar, de fato, toda essa relação, não só com a exportação de produtos com qualidade e alimentos para a região, mas também com a produção local.
Também quero destacar o posicionamento da empresa nesse momento, que eu acho que é um momento de solidariedade, de apoio e de participação de todos no combate ao Covid-19. A empresa está destinando cerca de 50 milhões de reais de doações, não só no Brasil, mas também no mercado árabe e nas regiões onde está atuando, com o objetivo de fornecer alimento para as atividades e para os hospitais e profissionais da saúde, também de insumos hospitalares, e também colocamos um compromisso nosso de não redução ou não demissão nos próximos 60 dias. Tendo dito isso, eu queria só fazer a pergunta com a ministra Tereza Cristina, como que ela vê o momento, a relação e como a gente pode estar fortalecendo ainda mais a nossa relação com os países árabes nesse momento. Eu acho que tem essa solidariedade de todos e reforçando aqui o nosso comprometimento para que a gente consiga e siga investindo nessa relação. Bom, obrigado, Lorival. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o coronavírus vai passar, como disse aí o secretário-geral da Liga Árabe, Shon Hanafi, mas nós precisamos ter um entendimento maior sobre a abertura, né, para outros produtos. Eu acho que nós temos que trabalhar com uma diversidade maior de produtos. Por parte do Brasil, nós temos tido todo o empenho para manter este mercado aberto, eficiente, confiável. Eu acho que o setor privado brasileiro tem demonstrado isso. Temos tido alguns problemas em alguns países, mas temos deixado aí o canal do diálogo sempre aberto para que possamos superar esses degraus aí de algumas dificuldades que têm sido colocadas em alguns países. Depois da nossa visita do ano passado, eu acho que nós caminhamos bastante em vários países. Veja aí a abertura do Egito, né, para vários produtos que já recebemos aí o ok dos certificados. Houve uma demora, poderíamos até ter sido mais rápido, mas a gente sabe que a burocracia, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países, ela às vezes não anda na velocidade que o setor empresarial gostaria, mas eu acho que chegamos aí a bom termo. Tivemos a abertura do Kuwait, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, enfim, Marrocos. Então, caminhamos bastante em abertura de novos produtos e também alguns produtos que já tínhamos que conseguiram andar. Temos ainda um problema que precisa ser resolvido com a Arábia Saudita, né? Mas eu tenho certeza que há boa vontade e a gente espera só que isso caminhe de maneira mais célere, né? Da parte brasileira, o Ministério da Agricultura está inteiramente disponível para trabalhar de maneira coletiva, conjunta, para que possamos superar algum entrave que possa haver. E dizer que nós também apoiamos de maneira muito firme as empresas brasileiras que querem exportar para esses países, porque eu acho que nós temos certeza da qualidade dos produtos das nossas empresas, né? E precisamos, com certeza, como disse o senhor Hanafi, desenvolver, talvez, para diminuirmos os custos de transporte. Nós temos que ter linhas que venham dos países árabes trazendo produtos para o Brasil, não só petróleo, mas outros produtos que nós possamos, talvez, desenvolver em conjunto para que a gente possa fazer essa linha, né, de transporte, principalmente marítimo, de maneira mais eficiente e que possamos baixar custos. Eu acho que isso é um desafio que eu lanço aqui
para que, em conjunto, né, vocês possam, aí nos países árabes, pensar em conjunto o que é que o Brasil também pode ser um demandante, um importador de alguns produtos, para que a gente possa fazer esse transporte mais eficiente. Acho que o mundo, depois dessa pandemia, apesar dela ser realmente, eu concordo, ela é no curto prazo, se Deus quiser aí, vamos dizer, mais tardar um ano, isso possa estar resolvido, sendo que a crise maior será nesses 4 meses seguintes. Eu acho que até agosto tudo começa a se normalizar no mundo todo, mas nós teremos daqui para frente a sanidade será uma coisa muito importante para todos, para que novos vírus não aconteçam, novas pandemias não aconteçam, e o Brasil tem certeza que, pelas condições nossas de área, de climáticas, enfim, da tecnologia que nós já temos desenvolvida no agronegócio brasileiro, nós possamos continuar a fornecer, ser grandes supridores do mundo de alimentos de qualidade, em volume, qualidade desses produtos. E é claro que teremos que também agregar mais valor a alguns produtos que nós possamos entregar para o mundo árabe. Então, BRF, você é uma empresa que nos enche de orgulho aqui no país, estão aí em muitos países com qualidade, com competência, com confiança. As pessoas sabem que contratos feitos com vocês são honrados. Então, quero agradecer aí a sua participação, deixar o Ministério canal aberto com todos vocês. Obrigada. Obrigado, ministra. Conte conosco, estamos juntos e cada vez mais para fortalecer as relações aqui entre o Brasil e a comunidade árabe. Conte com o nosso comprometimento sempre. Obrigado, senhor Lorival. Eu tenho que resumir as bastantes perguntas que estão chegando para nós, respeitando o horário que a ministra tem que sair às 10h30. Então, gostaria muito de agradecer as chuvas das perguntas que estão chegando do mundo árabe e do Brasil, e eu vou tentar sempre resumindo em perguntas maiores. Mas gostaria de dar as palavras agora para o CEO, o presidente da Al-Islami, o senhor Marwan Al-Ghanem, para fazer sua pergunta para a ministra e para o senhor Hanafi. Please, Mr. Marwan. Thank you, Mr. Tamer. Good afternoon, everyone. Good morning to our colleagues and friends in E bom dia Brazil. aos colegas e amigos do Brasil. Eu acho que as palavras do Dr. Hanafi resumem muito bem exatamente quais são as nossas aspirações e as coisas que esperamos. Nós, como players do mercado árabe e como parceiros dos colegas brasileiros, podemos dizer que ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, o volume de comércio estabelecido entre os países árabes e o Brasil, estou falando da região árabe como um todo, tem aumentado. O desafio agora é pensar em qual é o próximo patamar de cooperação. O modo que o Dr. Hanafi resumiu tudo isso foi excelente. Como é que nós podemos pensar agora em agregar ainda mais valor na região árabe e no Brasil? Isso principalmente para o setor alimentício. Sabemos que há uma grande transmissão de tecnologias, transmissões que podem melhorar ambas as regiões. E mesmo em termos da comunidade de negócios, há um grande interesse de estabelecer parcerias
com essas duas regiões. Então, do ponto de vista da indústria, essa seria a principal mensagem. Eu gostaria de ouvir a perspectiva da Sua Excelência Ministra, principalmente para entender um pouco qual é a perspectiva do Ministério da Agricultura, porque nós precisamos sim da colaboração e do suporte dos senhores e senhoras para nos ajudarem a fazer essa transferência de produtos de valor agregado para a região. Isso, é claro, ajudaria ambas as regiões e abriria mais mercados para empresas brasileiras. Para os países da região do Golfo, principalmente, que estão sujeitos a questões estritas de segurança alimentar, Senhora Ministra. Bom, muito obrigado aí pela sua pergunta. Eu, desde que cheguei aqui no Ministério da Agricultura há 1 ano e 4 meses, tenho estimulado as empresas brasileiras a investirem também fora do país para agregar valor aos produtos também produzidos, e nós podemos, com certeza, depois especificamente ver em que área o senhor gostaria dessa tecnologia de agregação de valor nos produtos, para que a gente possa facilitar. Eu não sei em que, mas nós estamos abertos aqui a auxiliá-los, né, no que for preciso. Enfim, pontualmente, gostaria que o senhor fizesse essa demanda para o Ministério da Agricultura, para que a gente possa discutir internamente e ver o que é que nós podemos ajudá-los nesse assunto. A BRF já está na Arábia Saudita fazendo, nos Emirados Árabes e futuramente na Arábia Saudita, agregando valor a produtos que parte ela leva do Brasil, parte ela compra na região, agregando valor e transformando esse produto aí para fast foods, enfim, uma série de, enfim, do hábito da região e do que vocês precisam. Conte conosco. Obrigado, senhora ministra. Certamente não vai dar muito tempo para as outras perguntas. Gostaria apenas de resumir que a maioria das perguntas para a senhora ministra está direcionada a pequenas e microempresas no setor agro, e a maioria das perguntas referem à questão de crédito que o governo está liberando, como a utilização do crédito. Tem mais uma pergunta também que eu gostaria muito de resumir antes de dar a palavra ao senhor Ayrton do Coam, referente ao fechamento da fronteira com o Paraguai para o transporte e como isso está afetando a exportação. E, por fim, se a ministra pode nos dar uma previsão também sobre o certificado sanitário de laticínios para a Arábia Saudita, pois nossos associados também estão perguntando sobre isso. Muito obrigado. Bom, primeiro eu quero falar rapidamente para os pequenos produtores sobre crédito. Deve hoje para o Conselho Monetário Nacional uma série de medidas para ajudar esse segmento. Eu disse aí no início da minha fala, nós já disponibilizamos 500 milhões para a compra de produtos desses pequenos produtores, principalmente de hortifruti e flores. Nós temos algumas medidas também de auxílio às pequenas cooperativas de agricultura familiar. Nós devemos também passar pelo Conselho Monetário a prorrogação das dívidas de custeio e investimento da agricultura como um todo,
até julho, até 30 de julho desse ano, né, para que as pessoas possam se organizar melhor para fazer esse pagamento. Enfim, fiquem atentos que entre hoje e amanhã novas medidas deverão ser anunciadas pelo Ministério da Economia e da Agricultura. Quanto ao certificado de lácteos, a gente vai responder já, estou mandando verificar. E outra coisa, não está fechado para o Paraguai o trânsito de cargas, continua aberto, funcionando entre todos os países do Mercosul, mais Chile e Peru. Hoje à tarde eu terei uma videoconferência com todos os ministros desses países, mas até onde eu sei, até ontem, o trânsito de cargas vinha fluindo normalmente entre todos os nossos vizinhos, principalmente Paraguai. Acho que respondi, fica faltando só o certificado que eu mandei verificar e mais para o final eu terei a oportunidade de responder para vocês. Obrigada. Obrigado, senhora ministra. Eu gostaria de dar a palavra ao senhor Ayrton Galignari, o presidente executivo da Coamo. A palavra é contigo. Bom dia a todos, boa tarde. Acho que cumprimentar a ministra, cumprimentar o senhor Hanafi e todos os outros demais participantes por essa iniciativa. É importante, nesse momento que todo mundo vive, de restrições, a gente poder se comunicar com tantas pessoas simultaneamente e colocar a posição das cooperativas e do setor produtivo de grãos também do Brasil à disposição para incrementar esse mercado. Nós temos o sistema cooperativo como sendo uma forma do pequeno produtor participar do mercado mundial. Um exemplo nosso, a Coamo, ela está localizada aí ao sul do país, nas regiões do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, e temos 29 mil produtores, dos quais 85% são pequenos e médios produtores. Então, é uma forma de representação onde o pequeno consegue alcançar esse mercado. Nós temos condição de atender esse mercado em praticamente os principais grãos. Somos pioneiro, a nossa cooperativa foi pioneira na exportação de milho, já há mais de 20 anos. Temos disponibilidade para a soja e todos os produtos derivados da soja, os farelos comum, 46 de proteína ou o farelo Harp. Temos o milho e até trigo em função da sazonalidade e da questão logística de distribuição no país. É um país importador, mas o Paraná é um grande produtor e em momentos tem um superávit e acaba fazendo distribuição ao longo do Brasil. Então, temos toda essa oportunidade para oferecer aos senhores. O importante nesse contato é que, para garantir fornecimento, e o mundo nesse momento está dando muito valor a isso, a garantia do fornecimento, a garantia do abastecimento, a gente privilegia, claro, os contratos de longo prazo, aqueles contratos em que se pode ter de ambas as partes segurança na condução e planejamento na condução dos negócios. Então, isso tanto para farelos, quanto para soja, quanto para milho. Isso tudo é bastante interessante para que se discuta, né? Que não sejam posições apenas pontuais, posições de compras e spot, que apenas preço seja a única variável, uma vez que nesse mercado cada vez mais a qualidade tem sido preponderante e determinante para que se possa ter tanto custo quanto qualidade e a garantia de fornecimento como fatores de negócio, como sendo precificado de forma correta e de forma justa. Então, as cooperativas estão disponíveis para negociação, estamos abertos, temos as nossas representações através da OCB, da OCEPAR, e que podem ser utilizadas para os contatos. Só destacar, no caso da cooperativa da Coamo, nós vamos, nesse ano, representar 5% da produção de soja do Brasil, os cooperados da Coamo, 3% da produção de milho e 10% da produção de trigo.
Então, são números que nos permitem, nós atuamos muito fortemente no mercado externo, com um grande volume de milho, praticamente abastecemos 50% mais ou menos disso, a BRF é um grande cliente nosso, um grande parceiro, vai para o mercado interno e 50% tem sido, já nos últimos anos, mercado externo, fortemente no mercado de farelos para a Europa e grãos, fundamentalmente para a China. Então, temos disponibilidade, temos intenção e estamos abertos aí para discussões que podem ser por contatos tanto direto quanto através das nossas entidades representativas. Então, obrigado, ministra, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, uma grande parceira do agronegócio, que não poderia ser diferente, mas realmente estamos muito representados, grande esforço e competência aí que tem levado o agro do país um nome bastante expressivo. Obrigado pela sua participação e agradeço o espaço que nos foi dado. Muito obrigado. Eu gostaria de resumir tudo que o senhor falou e direcionar uma pergunta rápida ao ministro Hanafi. Sei que o tempo está muito curto, temos que respeitar o horário da ministra. Nossas perguntas e dos nossos associados para o senhor Hanafi, ela está sempre direcionada a como integrar as cooperativas e as empresas micro e pequenas nos países árabes e no Brasil dentro de uma guarda-chuva única que incrementa os investimentos tanto no lado brasileiro, tanto no lado árabe, e como facilitar mais os obstáculos como entraves principais como o transporte marítimo. E se os acordos internacionais com a União Europeia e com os Estados Unidos atrapalham os investimentos diretos dos países árabes para o Brasil. Mr. Hanafi. Okay. Regarding the small and medium enterprises, I believe that As pequenas e médias empresas, eu acredito que, mais uma vez, nós precisamos trabalhar nisso para beneficiar os pequenos e médios produtores do Brasil. Como mencionei, a ideia de troca de commodities é importante. E precisamos fazer isso, e precisamos contar com a Câmara Árabe para iniciar esse tipo de troca fácil de commodities. Esse mercado de commodities, digamos assim, para que todos os produtores tirem o máximo possível de benefício das operações e consigam acessar esses mercados dos países árabes, inclusive aproveitando outros mercados fora dos países árabes por meio desses países árabes. Para tanto, precisamos fazer duas coisas. Número 1, precisamos de um sistema sofisticado e podemos trabalhar em conjunto para conseguir isso. Nossa União de Câmaras Árabes pode fazer isso. A nossa Câmara Árabe no Brasil pode fazer isso. Eu imagino que a ministra Tereza Cristina também apoie a ideia. Ela mencionou mais cedo que eles estão se esforçando muito, que fizeram missões aos países árabes e com certeza podemos trabalhar juntos para isso. Também podemos trabalhar com as associações, a Coamo e outras associações do Brasil para conseguir o benefício máximo a essas pessoas. Ao fazer isso, nós entraremos no próximo passo, que tem a ver com a capacidade de armazenamento e com a cadeia de suprimentos nos países árabes. A partir daí, podemos agregar valor para potencializar o resultado que vem desses produtos. Além disso, precisamos trabalhar em outros tipos de produtos agrícolas. Por exemplo, podemos falar dos perecíveis, podemos falar dos alimentos, podemos falar de legumes e verduras. Mas também precisamos pensar na agregação de valor relacionada ao transporte. Pode ser o transporte aéreo ou pode ser até diferentes tipos de transporte marítimo. A boa notícia é que nós já trabalhamos em conjunto com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e a União de Câmaras Árabes conseguiu fazer esse link entre o Brasil e os países árabes com relação à agenda
daquela reunião de líderes árabes. Eles fizeram isso por meio da Liga de Estados Árabes. Nós teríamos uma reunião presencial no Brasil, mas por causa da situação nós a postergamos. Porém, nós vamos trabalhar em conseguir soluções de transporte de forma coletiva. Trabalhar em transporte e logística é muito importante. A outra coisa é trabalhar nessa possibilidade de um mercado de commodities para os pequenos produtores. E isso é a parte mais importante. Nós realmente queremos beneficiar o pequeno produtor brasileiro. E para isso, precisamos de um mercado fácil de comércio. Assim, eles terão acesso a muitos consumidores do mercado árabe e o mercado deles aumentará muito, porque o comércio será levado a outras regiões. Essa é a oportunidade que nós temos de fazer isso e podemos fazer isso muito em breve. Então, mais uma vez, eu peço ao público brasileiro a sua ajuda. Claro que trabalharemos com o Sr. Rubens Hanum, com a Câmara e com muita gente, incluindo o Ministério de Agricultura. E aqui na parte árabe nós faremos a nossa parte. Obrigado. Muito obrigado, Sua Excelência. Mais uma vez agradeço todas as perguntas que não foram respondidas e as informações solicitadas serão respondidas por e-mail, inclusive os contatos do Dr. Hanafi e da sua equipe para as empresas que gostariam de entrar em contato. Gostaria de agradecer o governo do Oman, subsecretário de Food Security do Oman, que tá nos privilegiando também. Gostaria de agradecer mais uma vez todas as câmaras árabes conjuntas. Dou a palavra ao senhor Michael Gaman rapidamente, para, em um minuto, possa fazer a sua pergunta para a ministra e para o senhor Hanafi. Muito obrigado. Okay, thank you for all of you. Good morning in Egypt. Ótimo. Obrigado. Bom dia para quem está de manhã. Gostaria de agradecer à Sua Excelência Ministra do Brasil. Gostaria de agradecê-los também pela finalização do processo de exportação de laranjas. Agora nós podemos fazer esse processo. Tem uma pergunta, comentário para o Dr. Hanafi. O Sr. Hanafi sempre nos ensina a trabalhar de uma forma estratégica. Como fazer isso entre o Brasil e os países árabes? Como criar um panorama ou um plano estratégico entre o Egito e o Brasil, os países árabes e o Brasil? Principalmente pensando nas comunidades de negócios, nos oficiais do governo e todo mundo que participa do comércio eletrônico também. Porque hoje em dia, nós até sabemos que é necessário trabalhar de forma eletrônica. Às vezes, o documento físico nem é necessário, mas o documento eletrônico é. Por fim, que conselho para as empresas? Para que as empresas e os nossos governantes consigam superar os impactos negativos do coronavírus nas economias. E, por fim, obrigado à Câmara de Comércio Árabe Brasileira por terem realizado esse evento. No Egito, acreditamos que as oportunidades surgem das dificuldades. Queremos ver essa situação como uma oportunidade. Muito obrigado. Thank you, Mr. Gaman. Regarding the strategic vision between. É um prazer receber notícias suas, Sr. Gaman. Com relação à questão estratégica entre o Brasil e os países árabes, eu enfatizo que precisamos sempre trabalhar juntos para criar uma aliança estratégica para toda a logística, para toda a cadeia de valor, cadeia de suprimentos e para a venda de commodities. Em segundo lugar, temos que pensar nos aspectos da quarta revolução industrial que o senhor mencionou. Para isso, precisamos pensar no papel da blockchain. Junto à Câmara de Comércio Árabe Brasileira, estamos organizando maravilhoso no Brasil, em São Paulo, em novembro.
Claro que agora não podemos entrar em detalhes, mas eu acredito que teremos uma sessão separada em novembro para falar especificamente desse tipo de coisa e para criar um plano de execução para isso. Mais uma vez agradeço todos os participantes, todos os internautas. Acredito que também as respostas referentes aos obstáculos burocráticos foram respondidas através da digitalização. A Câmara, junto com o MAPA, está trabalhando conjunto para realizar a certificação eletrônica. Então, estamos em caminho de realmente economia 4.0 e o blockchain é o nosso destino final. 2 palavras ao presidente da Câmara para fazer seus comentários e as perguntas finais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Tamer. Muito obrigado a todos os participantes. Eu não vou me estender aqui em função do horário, já estamos em cima da hora. Eu, além de agradecer, eu gostaria de fazer uma pergunta muito rápida, mas já agradecendo aos nossos embaixadores que estão nos assistindo, aos nossos governos árabes e brasileiros, às câmaras de comércio, aos associados, aos nossos parceiros, e também, mas a pergunta que eu gostaria de fazer, e também é uma proposta, porque pensando aí nessa relação que vem se solidificando através dos anos, e lembrando que o Brasil, que os países árabes é o segundo maior parceiro brasileiro no agronegócio, de consumo do agronegócio brasileiro, será que não está na hora, puxando muito pelo futuro, como citou a ministra e o ministro Hanafi, vamos olhar para o futuro, será que não está na hora de realmente sentarmos e estruturarmos um planejamento estratégico entre o Brasil e os países árabes? Lanço aqui essa pergunta muito rápida e coloco a Câmara à disposição para trabalhar em conjunto para a estruturação desse planejamento estratégico conjunto entre Brasil e os países árabes. Não sei se algum dos senhores, o senhor Hanafi e a senhora ministra, gostariam de colocar alguma coisa a esse respeito. Bom, presidente Ramon, gostaria sim. Primeiro, eu vou responder rapidamente as perguntas que ficaram aí. Sobre os lácteos, né? Nós já colocamos em consulta pública, consulta para os empresários, o certificado que veio, nós recebemos da Arábia Saudita, mandamos eles fizeram as correções, o que eles gostariam a mais, voltou e nós já colocamos para o setor privado, porque exigiriam algumas análises, alguns testes de laboratório, isso tem custos, então a iniciativa privada está trabalhando isso e assim que nós tivermos a resposta, com certeza faremos aí, teremos esse certificado para que possamos fazer essas exportações de lácteos. Quanto à pergunta do senhor Gamal, muito obrigado pela sua participação, dizer que já vamos agilizar a publicação dos citros, né, dos sucos, laranjas e sucos, imediatamente vamos ver o que está faltando para essa publicação aqui da nossa parte. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do ministro Hanafi, dizer que espero uma visita sua assim que passar isso ao Brasil novamente, será muito bem-vindo, e dizer que, Ramon, que o Brasil e o Ministério da Agricultura têm priorizado essas relações com os países árabes, tanto é que fiz uma visita juntamente com vocês da Câmara, muito bem sucedida, exitosa pelos resultados que já tivemos até agora, mas com certeza nós podemos fazer muito mais. Eu tinha uma visita programada à Arábia Saudita agora, infelizmente o coronavírus fez com que isso fosse adiado, mas assim que tivermos aí o mundo funcionando novamente, com certeza nós iremos para uma nova visita, mas antes disso podemos trabalhar sim de maneira, e agora utilizando aí videoconferências, que fazemos isso de maneira mais rápida, nós podemos sim conversar
e montar um planejamento estratégico mais ousado, eu diria assim, entre os países árabes e o Brasil, porque somos parceiros muito antigos, né, e gostaríamos de estreitar cada vez mais e melhorar, enfim, a eficiência desse nosso comércio. Então, me coloco à disposição, a minha equipe, para que juntos possamos trabalhar isso e já numa próxima viagem, aí, se Deus quiser, no final do ano, né, no segundo semestre, a gente possa fazer essa visita e trabalhar, vamos dizer, de maneira mais intensa as nossas relações comerciais com todos vocês. Agradecer a presença de todos, também da nossa Coamo, da BRF, enfim, não vou citar todos, mas principalmente da Câmara Árabe Brasil, que proporcionou essa videoconferência. Muito obrigado, Hanum, muito obrigado, Tamer, para que a gente, nesse momento, a gente possa trocar informações, né, e pensar logo depois, né? Vamos pensar que é um momento difícil que o mundo vive, mas que sairemos com novas ideias, enfim, com novas soluções para o nosso relacionamento comercial e de amizade. Muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde aí para vocês que estão do lado de lá e ainda um bom dia aqui para todos que estamos aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministra. Bom, não sei se o Hanafi quer falar alguma coisa, quer colocar alguma coisa. I just want to thank Her Excellency Minister Cristina and thank you and the Arab. Quero apenas agradecer a ministra Cristina e agradecer à Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Nós temos que trabalhar em conjunto entre a Câmara Árabe e a União de Câmaras Árabes. A União de Câmaras Árabes representa o setor privado nos países árabes. E nós desenvolvemos algo que será apresentado em novembro no congresso que nós teremos em São Paulo. Nesse congresso, nós teremos um roadmap, um plano de como criar relacionamentos estratégicos entre o Brasil e os países árabes. E algumas palavras muito importantes têm que entrar aí. Número 1, cadeia de suprimentos. Número 2, blockchain. Número 3, mercado de commodities. Número 4, logística. Essas são palavras e expressões nas quais nós precisamos pensar, porque elas fazem parte da 4ª e até da 5ª revolução industrial. Do nosso lado dos países árabes, como todos sabem, nós trabalhamos com muito afinco. Por meio das visitas do Sr. Hanum e do Sr. Tamer às visitas árabes, os senhores sabem que nós trabalhamos muito para conectar os produtores árabes e os oficiais árabes ao lado brasileiro. E eu sei que a ministra Cristina e sua equipe são extremamente ativos e tentam fazer a mesma coisa. Temos as empresas brasileiras como a BRF, a Coamo e várias outras associações do Brasil. Nós podemos trabalhar juntos. Mais uma vez, repito, precisamos ter uma aliança estratégica e não apenas uma ação de comércio. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito os embaixadores, os nossos adidos que estão também participando. Vocês são fundamentais para que as coisas caminhem e continuem a acontecer, né? Aos governos todos, a todas as câmaras árabes que estão participando, enfim. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, ministro Hanafi, ministra Tereza Cristina, muito obrigado pela parceria com a Câmara, com o Brasil, com os países árabes e parabéns pela liderança tanto da ministra quanto do ministro e pelo protagonismo nos países árabes e no Brasil. E aqui encerro convidando para o nosso próximo webinar, no próximo dia 15, que vai tratar justamente de logística internacional e os desafios nesse momento do Covid-19. Dia 15 às 9 horas da manhã.
Muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação e até o próximo webinar.